O foro de eleição é uma figura prevista no artigo 63 do CPC, um negócio jurídico processual típico, muito comum nos contratos. Essa figura do foro de eleição, ela se submete a alguns requisitos. Requisitos que para alguns são de validade, para outros são de eficácia. Esses requisitos estão no parágrafo 1º do artigo 63. Parágrafo 1º que foi alterado pela Lei 14.879 de 2024. E o que diz esse parágrafo 1º alterado? Que o foro de eleição tem que ser escrito, tem que dizer respeito a um negócio jurídico específico e deve guardar pertinência com o domicílio ou residência do autor ou do réu, ou ainda com o local da obrigação. E aí vem o problema. O juiz é óbvio que pode fazer esse controle. O código diz basicamente o seguinte, que se o juiz constatar a abusividade da cláusula, antes da citação ele já pode declarar de ofício e declinar da sua competência. Se depois da citação, aí vai ter que ser por alegação do réu na contestação, sob pena de preclusão. Muito bem, claro que o juiz pode fazer esse controle. No entanto, não me parece que esse controle deva ser tão rígido. Ele deve ser mais flexível. Meu amigo Fred Didier escreveu 2 artigos sensacionais a respeito da temática e num deles ele diz basicamente o seguinte, olha, aqui eu tenho uma restrição ao autorregramento da vontade, que é um princípio amplamente aceito pelo CPC. Essa lei restringiu de uma forma até exagerada ou sem sentido esse negócio jurídico processual e o autorregramento da vontade. Então, a interpretação deve ser flexível. Se a gente diz assim, por exemplo, não guarda pertinência, não tem vínculo com o domicílio ou a residência do autor ou do réu. Mas, por exemplo, para eles faz sentido aquele local. Existe um sentido lógico, existe uma razão para que seja naquele local. A prova, por exemplo, será produzida naquele local. Né? A empresa tem atividades em diversos lugares, o negócio vai se espraiar por diversas localidades, enfim. Então, é preciso fazer uma interpretação adequada desse dispositivo, para que não haja até violação ao juiz natural. Uma coisa que é importante dizer, essa interpretação flexível, né, embora o juiz possa decidir de ofício fazendo essa interpretação, ele tem que se submeter ao contraditório e ao dever de fundamentação analítica. Diz Fred, com razão, que o juiz não pode decidir sobre isso sem ouvir previamente o autor. Ele tem que aplicar o artigo 10 do CPC. Até porque o autor pode explicar, né, a pertinência existente. Qual é o tipo de vínculo, qual o tipo de pertinência. Por outro lado, não se pode decidir sobre isso sem fundamentação analítica, em respeito ao 489, parágrafo 1º, inciso 2. Não adianta dizer cláusula geral, princípio, é preciso dizer qual a correlação entre isso e o caso concreto. Além disso, uma coisa que ele diz e também me parece correta, é possível fazer um negócio jurídico de certificação desta pertinência. E aí, a minha recomendação, quando fizerem o foro de eleição, já escrevam a pertinência, qual é a pertinência. Já se adiantem, já façam esse negócio jurídico, para não ter uma surpresa com a remessa dos autos para outro foro. É isso, meus amigos. Um forte abraço.